partir de agora você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública aqui na UTV, sempre de quinta-feira das 10 às 11, hoje fazendo um horário diferente, das 11 ao meio-dia. A apresentação é minha, Walter Cilione, os comentários jurídicos do Dr. Leopoldo. Né, Dr. Leopoldo? Hoje a gente tem um assunto interessantíssimo. Um assunto interessantíssimo e como especialista na área do direito previdenciário. Isso é importante porque aí dentro de vários programas e segmentos a gente vai estar tirando dúvidas. Então a advogada que vai estar aqui, tanto aqui na internet ou como nas TVs que passam para frente, ela vai passar um período discutindo essa questão difícil de todo cidadão, que é a questão de previdência, aposentadoria, né? Nossa, isso é uma dúvida. Na verdade, eu tenho inúmeras dúvidas com relação a essa questão da previdência, em geral, essa questão de aposentadoria. Olha, deixa eu só instruir aqui o pessoal que está também na internet. A questão de justiça, ele passa em outros canais, né? Que eu sempre boto isso no começo, vai dar uma invertida. Ele passa na rede ACESP, que são os canais comunitários do Estado de São Paulo, passa na Rede Brasil de Televisão, numa outra versão. Recentemente está na programação da Record, voltando aí agora, possivelmente não, já quase acertado a Record News. Então você pode assistir o nosso programa em várias versões e pelo site. Você entra aqui na UTV, entra no Questão de Justiça e acha ali os programas em vídeo, ou pelo site do Márcio Chaer. Também ali a gente tem uma parceria com o consultor jurídico. Você acha ali o Questão de Justiça on demand quando entra no nosso site. Deixa eu passar uns dados aqui antes de falar com a doutora Kátia, que está brilhantando aqui, que é melhor, que a gente só tem homem nesse programa, né? Aliás, a maioria dos advogados do país é tudo mulher, né? Na verdade, as mulheres estão ganhando. Então, mas por que só tem homem? Que desgraça que só tem homem. Grande parte da Você acha que é discriminação? É discriminação só ter um homem no programa? Não, eu não acho. Mas nós precisamos do apoio e do esclarecimento que as mulheres trazem, sempre com aquela sensibilidade peculiar. Sensibilidade das mulheres. Eu vou passar uns dados para o internauta e para quem vai assistir pela TV a cabo. A Previdência Social paga atualmente 22 milhões de pessoas, beneficiando direto ou indiretamente cerca de 77 milhões de pessoas. Isso dados coletados há uns 3 meses atrás. Né? Nesse sistema, os trabalhadores ativos de hoje financiam os inativos e, posteriormente, quando chegarem à inatividade, serão financiados pelos trabalhadores ativos da época. Mas, para que o sistema continue a funcionar, é necessário que cada trabalhador contribua com parte de sua renda durante toda a sua vida, coisa que tem muita gente que não faz, né, doutora? Nossa! Às vezes, e aí que o programa vai se tornar interessante, porque falta instrução, às vezes, para essa sequência, né? Muitas vezes o cidadão não sabe, não tem esclarecimento sobre questões muito importantes que envolvem o seu dia a dia, o dia a dia do cidadão. Olha, questões previdenciárias. Então, a gente veio buscar aqui, nessa série de 12 programas aqui, 12 programas da Rede Brasil, a doutora Kátia Rigon, né? Que ela vai explicar e descomplicar essa situação do previdenciário no país. Aí você que tem uma dúvida, pode ficar encaminhando via programa ou nesses 11 para frente que a gente vai conversar. Doutora Kátia, como é que vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Walter, pelo convite. Agradeço também o Dr. Leopoldo. É um prazer estar aqui. Doutora Kátia, que faz parte de comissões da OAB também aqui de São Paulo e já apareceu aqui no programa, já foi presente aqui no outro, o mesmo tema, o tema... Falando sobre, esclarecendo sempre as dúvidas dentro do direito previdenciário, que eu acho que é a sua área de atuação específica, né, doutora? Eu atuo mais na área previdenciária mesmo. O meu foco no escritório é o previdenciário. Então, olha que coisa interessante. Eu queria que a gente estava discutindo aqui a entrada da primeira pergunta, né? Doutora, como é que está essa situação hoje da previdência no país? Ela começa a se preparar para um futuro onde a velhice é eminente na população? Na realidade, a Previdência ela já vem se preparando já tem algum tempo, né? Tanto é a questão do fator previdenciário. O fator previdenciário ele veio justamente por conta disso. A expectativa de sobrevida hoje no nosso país das pessoas gira em torno de 74 anos de idade. Tá? Então, o fator previdenciário ele veio justamente por conta disso. Como que funciona o fator previdenciário? Quanto mais cedo o segurado ele requer a aposentadoria dele,
menor vai ser o valor do benefício. Funciona em linhas gerais mais ou menos dessa forma, o fator previdenciário, né? Quer dizer que quanto mais, é uma soma de PG mesmo, aritmética. É uma média, exatamente. É uma média aritmética que leva-se em consideração que a idade do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de vida dele, né? Que aumentou 10 anos, não foi, doutor? Porque para homem era 64. Que eu me lembro na época que meu pai se aposentou, 64 anos. Mulher, 55 ou 52, eu não lembro. A mulher também aumentou a expectativa? Também. Então, como é que funciona? É uma média que é feita, tá? Hoje, em relação à aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele é facultativo. Se for mais benéfico para o segurado, aplica-se o fator. Se não for, o fator ele é desconsiderado. Em relação ao tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, já o fator previdenciário ele é obrigatório. Ou seja, doutora, só para o telespectador entender, quando fala em fator, eu tenho que pensar em cálculo, é isso? Cálculo de aposentadoria. Isso, cálculo de aposentadoria. Fator, o fator previdenciário ele só aplica quando nós falamos em aposentadoria. Por tempo de contribuição, e aí no caso facultativo, quando por idade? Por idade, exatamente. Por idade ele é facultativo. Agora, para explicar, porque eu mesmo fiquei com um monte de dúvidas com relação a o que tem um nome bonito, né? A previdência toda, né? Como é que é dividido isso? Aposentadoria, vamos pegar um tema por vez. Hoje eu acho que seria aposentadoria, né? Tem vários tipos de aposentadoria. Como é que, vamos começar a explicar, doutora? Por exemplo, o sujeito quer pensar, eu no meu caso, sou empresário, quero começar a pensar na minha aposentadoria. Como é que eu vou me dirigir a isso? Começo a contribuir para algum lugar, reunir material, como é que funciona? Na realidade, a pessoa ela tem que se preocupar com a aposentadoria muito tempo antes. Eu já estou errado, né? Bom, eu sou advogado, então autônomo, né? Tem que contribuir, senão... Tem que contribuir. Na realidade, as pessoas pensam previdência social associa a aposentadoria, mas não é só a aposentadoria, né? E aquele trabalhador que está trabalhando, e aquele trabalhador que ele está trabalhando informalmente, vamos assim dizer. Que é a grande maioria, né? Exatamente, que é a grande maioria das pessoas, e sofre um acidente do trabalho, ou fica doente. Ele não vai ser segurado do INSS, ele não vai poder se socorrer da Previdência Social. Por quê? Porque ele não está contribuindo para a Previdência, ou seja, ele não tem qualidade de segurado. Então, ele vai ficar desamparado. Né? Então, na realidade, não é só a questão da aposentadoria. Sim, tem outros benefícios. Né? Quer dizer, auxílio médico, quer dizer, baseado tudo no dinheiro. Né? O sujeito recebe uma média mensal para hoje, é como se fosse seguro-desemprego, uma situação dessa, isso? É assim que funciona? Em relação ao auxílio-doença. Quando é auxílio-doença. Em relação, o auxílio-doença, a alíquota é de 91%. Tá? Então, como que hoje é feito o cálculo do auxílio-doença? É feita uma média aritmética, o INSS vai pegar todos os salários de contribuição daquele segurado de julho de 94 até a última contribuição e vai fazer uma média aritmética, vai somar e dividir pelo número de contribuições. Dessa média vai sair o salário de benefício. Desse salário de benefício é aplicado 91%, que é o valor, que é a alíquota do auxílio-doença. Então não é o valor do benefício, da remuneração que aquele segurado recebia no momento do acidente ou que ele ficou doente. Se eu não me engano, essa questão do fator previdenciário ela foi criada na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. E esse cálculo ele foi criado, existe uma regra, mas me parece que o governo tem uma proposta de alteração disso. Porque na realidade não conseguiram derrubar o fator previdenciário, ele continua. O que o governo está tentando fazer é tentar substituir o fator previdenciário, porque não tem como simplesmente, o governo não vai poder simplesmente, não existe mais o fator previdenciário e pronto. Agora está adiando. O governo está vendo uma medida, uma alternativa para substituir o fator previdenciário. Uma dessas alternativas seria ou aumentar o tempo de contribuição do segurado,
Estima-se, estão falando em média de 7 anos, aumentar em mais ou menos 7 Mais 7 anos. anos fora. Ele vai chegar até uns... Ele contribui quantos anos, doutora, para poder se aposentar? É os 60, é 60 não, 75, é 70? Quanto? Depende da aposentadoria. Se for aposentadoria por idade, os segurados que passaram a ser inscritos pela Previdência Social a partir do dia 25 de julho de 91, esse segurado, se ele for futuramente postular uma aposentadoria por idade, ele deverá comprovar no mínimo 180 contribuições para o INSS. Nossa, mas isso depende da... só para ficar esmiuçando bastante, claro. Essa contribuição, ela tem patamares ou sempre naquela questão que a senhora colocou no programa? Um percentual em cima daquilo que ele ganha atualmente? Porque parece que tem um teto para uma aposentadoria normal. Sim, sim, tem um teto. Em relação falando na aposentadoria por idade, para aqueles segurados que já estavam filiados ao regime da Previdência Social até o dia 24 de julho de 91, devido a uma regra de transição, esses segurados eles têm que atender a uma tabela progressiva. Essa tabela progressiva ela encerra nesse ano, 2011. Também tem que cumprir 180 contribuições. O teto hoje para uma aposentadoria por idade, ele chega, eu acho que é 2.000... Não, é mais. 3.500 e pouco. Se ele pagar o teto todo mês também, né? Essa soma que é complicada na cabeça. É complicado porque na realidade ele não vai se aposentar exatamente com o valor que ele estava contribuindo, porque é feito uma média dessas contribuições. Então não tem como garantir que ele não vai se aposentar com o valor que ele estava ou recebendo de salário ou pagando. Com certeza o salário nunca vai bater. Uma pessoa que ganha 14 mil nunca vai ganhar 13 e pouco. Sim. Agora, pensando nessa questão da aposentadoria e tempo, eu fiquei pensando na questão... Aliás, hoje, todos nós sempre discutimos, sempre pontuamos a prioridade e a necessidade da valorização da educação no Brasil. Agora, eu fiquei pensando nos professores. E os professores em si, me parece que o tempo de contribuição do professor, ele é bem diferente da contribuição normal. Ele entra naquela questão da aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial, como que ela funciona, né? Como que é o mecanismo da aposentadoria especial? O trabalhador, ele, pela legislação, ele tem que trabalhar em atividades que ofendam a sua integridade física ou que seja prejudicial à sua saúde. Hoje, como que está essa questão da aposentadoria especial? O segurado ele tem que comprovar que ele realmente estava exposto a uma atividade especial. Tem que comprovar. Hoje é obrigatório comprovar. Até um tempo atrás não era. Hoje é obrigatório. Se não comprovar, não consegue. Agora o professor trabalha mais tempo, não trabalha? Ele tem que trabalhar mais tempo. Eu fico pensando, porque eu tenho educadores em casa, eu fico pensando o seguinte: professor trabalha, me parece que tem que contribuir mais tempo e tem que trabalhar mais tempo para se aposentar. A aposentadoria especial ela pode ser de 15, 20 ou 25 anos, tá? E como que funciona isso? Vai depender da atividade, dependendo da atividade de 15, 20 ou 25 anos. Mas o que é muito comum eu trabalhei só um período X exercendo uma atividade especial. Posso converter isso de atividade especial para tempo de atividade comum? Pode. Nesse caso, aplica-se hoje, que é o mais comum, que é 25 anos, para mulher aplica-se o multiplicador 1.20, para homem 1.40. Eu posso converter? Pode. Por exemplo, se eu trabalhei como professor durante alguns anos
Isso. E depois eu, Você- de repente, peço uma exoneração E passou este a tempo eu exercer posso... outra atividade, exatamente. Esse período não precisa cumprir exatamente o Exoneração tempo. numa demissão, no caso. Então você tem como converter esse tempo de Mas isso é atividade bom especial. ou ruim, doutora? Porque É bom, é bom. a especial passando bom. para uma aposentadoria comum, a especial não demanda de um olho clínico maior, talvez? Me dá essa impressão. Não. O que vai, na realidade, esse tempo que ele exerceu, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai multiplicar. No caso da aposentadoria, 25 anos, que é o mais comum. Para a mulher, se multiplica por 1,20. Aumenta o tempo de serviço. Posso fazer um gráfico? É que assim, eu estou pensando, né? Por exemplo, um professor, é evidente que... Estou pensando em aposentar. Não, nossa, já há muito tempo, né? Mas o professor, ele tem uma certa atividade, né? É uma aposentadoria especial, Sim. né? É um funcionário público e tal. Por exemplo, é que aí você está funcionário público de novo, né? Não queria citar, mas vou dar 2 exemplos, doutor. Um policial militar que exerce, com certeza, uma atividade de risco, né? Ou... eu vou dar agora uma iniciativa privada, por exemplo, um torneiro mecânico, né? Que também trabalha dentro de uma indústria, pode ficar com problema auditivo e tal. É muito comum isso. Né? E também uma atividade para a saúde com risco, né? Isso está encaixado tudo numa aposentadoria especial? Isso é considerado como uma aposentadoria especial, com certeza. Como eu falei, tem que ser comprovado que essa atividade foi prejudicial à saúde do trabalhador. Comprova, doutora? Então, como que é feito hoje? Hoje é feito como essa comprovação? Mediante um formulário, tá? PPP, o Perfil Profissográfico Previdenciário. Nossa. Hoje é esse formulário. Nossa. Hoje o que consta nesse formulário? Vai constar todo o histórico daquele trabalhador, tá? Todas as atividades dele que ele desempenhou dentro da empresa, alterações de função, tudo, tá? E mais o laudo técnico. O laudo técnico é o que efetivamente vai comprovar realmente se ele estava exposto ou não a essa atividade especial. Esse laudo técnico é assinado ou pelo médico do trabalho ou por um engenheiro. Ou seja, pode ser um trabalhador avulso ou um contribuinte individual. Que contribua para a Previdência. Não, na realidade tem que ser empregado mesmo. Tem que ser cooperado? Tem que ser um cooperado, não, filiado à cooperativa de trabalho? Isso não. Né? Quando esse empregado ele é dispensado da empresa, a empresa é obrigada a já fornecer essa documentação. Empregado mesmo, né? Tem que ser registrado na empresa? Sim. Tá. Quando ele é dispensado da empresa, a empregadora ela automaticamente já tem que fornecer para ele essa documentação, porque futuramente ele vai precisar. Bom, agora uma coisa que chega mais próximo por exemplo, a atividade de jornalismo. E eu acho que também, eu sei que a advocacia... por exemplo, desculpa, eu não quero te interromper, mas no chat, por exemplo, nós temos aqui a cantora Nice Mazeu e outros, tem o Neto Paulo e tal, e uma das perguntas aqui é com relação, por exemplo, a um cantor. Então, que exerce também uma atividade autônoma como jornalista, né? Então, jornalista, o cantor ele tem o desgaste da voz, né? Mas é difícil tudo isso, tentar entender, né? Ele tem o desgaste da voz, né? Agora, por exemplo, o jornalismo é uma função de alto estresse e na maioria das vezes, quando é por empresa grande, o sujeito é contratado mesmo. Sim. Eu tive um caso recente de um amigo nosso, que é que inclusive é produtor do programa, agora está em outro local também, que é o Benê Correia, e ele estava me explicando com relação à aposentadoria que ele queria tirar, né? Alto estresse, carga pesada de trabalho mais diferenciada, porque começa às 4 e termina às 2 da tarde. Ele recorre à aposentadoria especial, é isso? É nessa situação? Na realidade, aí nós temos que separar, né? Existem vários tipos de segurado da Previdência Social. Os que são registrados em carteira, esses são segurados obrigatórios da Previdência Social. Que é o caso das empresas grandes, Globo, Record. Exatamente. Aí esse segurado é registrado, ele vai estar
é totalmente amparado tanto pela legislação trabalhista quanto previdenciária. É o que eu falei, se comprovar que a atividade dele foi prejudicial à sua saúde, tá? Isso comprovado mesmo, aí ele vai conseguir futuramente a Por exemplo, a aposentadoria aposentadoria especial. Trabalhador que trabalha muito de pé, que fica ali na sala de aula escrevendo. Por exemplo, como jornalista deveria ter uma aposentadoria especial. Olha, aí já cabe. Eu não sei como é que... Estresse da comunicação. Não, então, mas você tem a atividade de risco também, que é o campo. Você pode, por exemplo, vários jornalistas que têm problema de sair na rua com polícia. Por exemplo, aqueles trabalhos da Cruz Vermelha. Também. Indo até o local, sabe? Enfrentando todos É bem lembrado, mas é verdade. Agora, por exemplo, Danice Mazeu, que ela é amiga do Dr. Leopoldo também e assiste o programa. Ela deve contribuir para a aposentadoria. Não sei, até interessante saber, né? Eu perguntei para ela falou que não está contribuindo. E aí, doutor? Aí já é outra situação também diferente. Aí é outra situação diferente, que como eu falei, né? Existem vários tipos de segurado. Aqueles que são registrados são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. É obrigado recolher ao INSS. Agora, tem outros tipos de segurado facultativo. Né? O que é o facultativo? O facultativo é aquela pessoa que não está trabalhando, tá? E deseja contribuir para o INSS visando uma aposentadoria por idade futura, enfim. Ou até mesmo ser futuramente amparado ou por um auxílio-doença, ou no caso de um falecimento, os dependentes venham a receber uma pensão por morte. Então existem vários tipos de segurado. Tem alguns que são obrigatórios de recolhimento, outros recolhem porque Pergunta objetiva. Por exemplo, eu sou segurado do INSS e recebo minha aposentadoria. Normal, tirei aí, trabalhando em empresa e tal. 100% da aposentadoria. Tenho uma esposa, casada, direitinho. Com relação à pensão, ela recebe esta parte dessa aposentadoria que era destinada, no caso, se eu morresse, fica para ela alguma coisa ou não? Fica, 100%, 100%? Integral. Me falaram 80%, integral? Não, é integral, é 100%. É 100%. Então, quer dizer, quem já tem um benefício do INSS, se tem um falecimento... Exatamente. O dependente, nós temos várias classes de dependentes na Previdência Social. Os dependentes da primeira classe, que no caso são os cônjuges, companheiros também. Companheiros de companheiros e pode ser homem ou mulher, por exemplo, porque a gente sempre fala como homem, né? Morri... Não, e agora com a nova lei também, homem e mulher, inclusive as uniões do mesmo sexo. Exatamente, também se enquadra na primeira classe de dependentes. Aliás, eu acho que essa questão das uniões homoafetivas, eu acho que um dos principais pontos que foram abordados, inclusive o objeto da ação do Supremo vindo regulamentar essas uniões, eu acho que foi justamente nesse caso. Porque o casal ali homoafetivo viviam juntos durante algum tempo, um falece, e aí como é que fica a questão da aposentadoria? Muitas vezes um deles é funcionário público, não é então, isso? Agora vem uma pergunta 2. Posso ir emendando? Por exemplo, e se os dois já têm, o marido, a mulher, o cônjuge, sei lá, os parceiros, eles já usufruem da aposentadoria? Uma anula a outra? Não, de forma ele recebe nenhuma, não. Integral uma, integral outra? Exatamente, cumula. Nesse Nossa, caso, cumula. Não sabia. Cumula? Cumula. Então, quer dizer, casado certinho, com na igreja, bonitinho, como eu pego uma e pego a outra? Exatamente. Uma vira pensão, outra aposentadoria? Exatamente. Nossa, são muitas informações. Não, mas é o que acontece com todo brasileiro, muitas né? vezes o cidadão não sabe. Eu acho que nesse ponto mas é verdade, é uma dúvida bem corriqueira mesmo. Nossa. Acha que se for morreu, perdi a renda, porque coitado, exatamente. Além da perda ainda tem a queda financeira no momento que ele precisa, né? Exatamente, não, isso não obsta ao recebimento da pensão por morte de forma nenhuma. Cumula os dois benefícios. E como faz para pedir, doutora? Então, hoje a Previdência Social já melhorou muito, né? E comparado a alguns anos atrás, hoje, uns anos atrás o segurado ele tinha que pernoitar na fila do INSS para conseguir uma senha para agendar o benefício dele.
né? Hoje, pela internet, é possível o segurado já fazer esse agendamento. Ele escolhe a agência da Previdência que seja mais próxima da sua residência. Marca o horário. Exatamente, marca um horário e no dia e horário agendado ele vai até a Previdência e leva toda a documentação necessária para a entrada no benefício. Agora, se ele tem um problema, por exemplo, com a questão da aposentadoria, sem levar em conta o profissional do direito, o que ele faz? Ele vai na Previdência? Qual é o primeiro passo? Quando ocorre um crime, o cidadão, a primeira coisa que ele pensa é numa delegacia de polícia. Agora, um problema de aposentadoria que afeta as relações sociais, a família e toda a estrutura adquirida de anos, o que ele faz se ele tem um problema de aposentadoria? Um segurado não precisa de advogado, né, para dar entrada em pedidos de aposentadoria e qualquer outro benefício na Previdência Social. Inclusive a Previdência, ela até deixa bem assim, né? Você vai nas agências do INSS, está lá, né? Não precisa de intermediadores, né? A Previdência fala, né? Não precisa. Vá você sozinho até a Previdência e resolva o seu problema. Mas é interessante, eu acho, a presença de um profissional para orientar. Sim, mas o que eu percebo no meu escritório é que o segurado ele só vai procurar a ajuda de um profissional quando ele não consegue sozinho resolver na Previdência. Aí ele procura o advogado. Porque é uma batalhada de papel, como é que a pessoa... Eu fico pensando o seguinte, uma senhora que teve lá todo o processo de uma empresa, os dois trabalham em empresa, coisa normal, né? Ou em várias empresas, né? E se aposentaram. Então, graças a Deus, seria o perfeito do brasileiro, né? Embora o valor da presidência seja pequenininho. Aí, faleceu o marido dela, mas ela sempre trabalhou a vida inteira. Agora ela vai ter que dar toda essa continuidade Ela não vai saber fazer tudo isso. O Dr. Carlos, ele fala o seguinte, que o melhor negócio é ser filha solteira de um juiz. Recebe a vida inteira o salário integral do juiz da ativa. Tem isso, né? Tem uma aposentadoria diferenciada, como militar também. É a pensão. É a pensão. Ela passa só para o filho ou passa para... Então, é o que eu estava falando. Nós temos várias classes de dependência. Os dependentes da primeira classe são o cônjuge, o companheiro e os filhos até 21 anos não emancipados, que se for emancipado... Podem receber a pensão. Se for emancipado, aí ele perde o direito. Ou os incapazes, né? Os filhos incapazes. Né? Incapaz de ler quando eu falo incapaz pode ser um deficiente físico. Deficiente, exatamente, mental, um deficiente mental. Entendi. Né? Seria a pessoa que não consegue se sustentar sozinha. Exatamente. Gerir sozinha a sua própria vida, né? Agora, em relação aos dependentes, ainda falando sobre os dependentes, na segunda classe se encontram os pais. Nesse caso, os pais, como eles não são dependentes preferenciais, nesse caso precisa comprovar a dependência econômica. Então, por exemplo, o filho faleceu, a mãe ficava em casa, cuidava dele. A mãe viúva, uma hipótese, uma suposição. E era sustentada, não recebia nenhum tipo de benefício, tá? E era sustentada, se mantinha com o salário, com a remuneração do filho, o filho que a mantinha, a sustentava. Nesse caso, ela pode requerer a pensão por morte, mas ela vai ter que comprovar para a Previdência Social que ela dependia economicamente do filho para sua subsistência, senão ela não consegue. Já os dependentes da primeira classe, que são o cônjuge, companheiros e filhos, já não há essa necessidade de comprovação. Basta... Eu acho que é importante nós mencionarmos que esses direitos previdenciários eles estão contidos lá na Constituição Federal. Agora, eu fiquei pensando no seguinte, aquele trabalhador que ele está trabalhando e de repente ele passa por uma invalidez. Ah, tá. Na realidade... Ou seja, aposentadoria por invalidez. O que ele faz? E ele tem que contribuir durante algum tempo? Não. A aposentadoria por invalidez, como que ela funciona a aposentadoria por invalidez? O segurado ele tem que estar incapacitado de forma total e permanente para o seu trabalho que habitualmente exercia ou qualquer outra atividade que venha garantir sua subsistência. Ou seja, ele não tem condições nenhuma
de ser readaptado em nenhuma, nem na sua atividade, nem em nenhuma outra. Agora, ele tem que estar trabalhando quanto tempo? Então, nesse 12 caso, meses, 12 meses para adquirir a qualidade de segurado. Se ele não tem tá? 12 meses de trabalho, ele não tem como aposentar. Não tem como. E quem não E via de regra... Desculpa, doutora, pode finalizar. Via de regra, a aposentadoria por invalidez, ela segue o auxílio-doença. Geralmente, quem vem a se aposentar por invalidez, já vinha há um tempo recebendo auxílio-doença. Entendi. Tá? Então, o Estado ele vem facilitando isso? Não, eu fico pensando porque eu nunca passei por essa situação. Agora, eu não sei se o Estado facilita. Na verdade, eu vejo que muitos cidadãos buscam essa aposentadoria por invalidez. Eu acredito que aqui os na casa a gente estão... tem. Olha, na casa a gente tem. Estou citando aqui porque aqui a gente teve um acidente com uma moça que trabalha lá atrás, até hoje a filha dela não está aí. Muito boa pessoa, tal, não sei o que. E teve um acidente forte, hoje não anda. Nossa. Então, no caso do acidente, já não exige essa carência de 12 meses. Então, o segurado trabalhou um dia e vem a se acidentar, ele já tem direito ao auxílio-doença aí, se for o caso, uma futura... Doutora? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Pode ser no caminho para o trabalho? Pode ser, é o chamado acidente de percurso. Pode ser na ida ou na volta. Posso explicar? No caso dessas diaristas, por exemplo, elas hoje, né, se fala para fazer o contrato. Muitas vezes quem tem consciência faz carteira delas, né? É difícil. Ninguém quase faz, né? Aqui, eu posso fazer um parênteses? Se fala muito no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O pessoal lá paga, quem vem de fora não tem, vou contratar essa pessoa para trabalhar na minha casa. É bem difícil, né? Paga até a diária mesmo lá. Nesse caso, que a pessoa, sei lá, uma copeira, alguma coisa assim, ela sai da casa dela, tem um acidente, e não tem o vínculo empregatício. Aí nesse caso é muito... Não tem. Não. Nesse caso não. Difícil. Nesse Nossa, caso, não. Posso já dar uma outra sequência? E quando o sujeito não está na empresa e ele vai se aposentar como? Por idade? E aquele mínimo? Ou não se aposenta de jeito nenhum? O Brasil já está preparado para isso? Pagar aqueles 500 contos pro cara? Na realidade, nós temos o benefício assistencial, que é o chamado LOAS. É um amparo de assistencial à pessoa portadora de deficiência física ou mental ou por idade. Esse amparo assistencial, ele veio justamente para assegurar aquelas pessoas que ou nunca pagaram a Previdência Social, nunca recolheram, ou recolheram há muitos anos atrás e perderam a qualidade de segurado, não tem o tempo mínimo nem para aposentadoria por tempo de contribuição, nem por idade. Esse benefício ele não é um benefício da Previdência Social, e sim é um benefício do governo federal. Tá? Não é da Previdência, é uma ajuda, é uma assistência realmente do governo federal para essas pessoas. Tá? Quais que são os requisitos? A idade mínima de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Tá? E não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, nenhum. Tá? E tem que comprovar uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Quer dizer, a pessoa vai receber 200 reais? Não, recebe um salário mínimo. Um mínimo. Recebe um salário mínimo, exatamente. Agora, por conta do Estatuto do Idoso, o que tem sido discutido no caso? O que acontece em relação ao Estatuto do Idoso? Vamos supor que é um casal, tá? Um casal que mora na casa. Tá? O cônjuge recebe um benefício da Previdência Social no valor de um salário mínimo. Esse benefício ele não é considerado, não entra nessa renda per capita. Então é como se não tivesse renda. Entendi. Como se aquela família não tivesse renda. Agora não precisa morar na mesma casa, né, doutora? Não precisa. Porque assim, hoje em dia nós temos essas relações de companheiros, muitas vezes aquela situação de união estável, bem comum nas relações modernas, o cidadão não mora na mesma casa, mas mantém aquela proposta de constituição de família.
os que falam assim, não, eu quero um dia constituir uma família, às vezes eu tenho até filhos, mas é o seguinte, não, eu quero viver na minha casa e ela vive na dela. E aí como é que fica? Ou tem que morar na mesma casa? Não, como que é feito isso? É verificado a composição do grupo familiar, tá? Então, quem mora na casa? Então, é feito um cálculo de quantas pessoas moram na casa, a renda de cada uma delas. Nesse caso, soma-se todas as rendas de todas as pessoas que exercem alguma atividade laborativa ou que recebem algum benefício da Previdência Social e divide pelo número de pessoas que moram na casa. Se essa renda per capita for de até 1/4 do salário mínimo, que é muito pouco, né? Nossa, 1/4 do salário mínimo não é quase nada, né? Aliás, o próprio o salário já é mínimo. 1/4 do mínimo, então, R$100. Exatamente. Nossa, é triste. Agora, é triste demais isso. É triste. Agora, doutora, na sua opinião, essa questão da Previdência hoje no Brasil, sua opinião, por exemplo, o que seria importante implementar ou que tipo de mecanismos que nós poderíamos adotar para aperfeiçoarmos isso? Porque me parece, eu não sei se você concorda comigo, doutor, mas o cidadão sofre com essa questão da Previdência. Até tudo demora, tudo os processos complexo, demoram. né? Eles conseguem começar a passar fome mesmo, porque todo esse processo para receber R$100. Um exemplo. Nesse caso é um salário mínimo, mas para a pessoa receber um salário mínimo, ela tem que comprovar que ela não tem uma renda acima de 1/4 do salário mínimo. É muito pouco. É muito pouco. Posso, tá vendo que eu vou dar para esmiuçar? Posso voltar? Eu conheço um caso, infelizmente eu conheço um caso, que a pessoa se aposentou por invalidez, ou por bem, ou por mal, e uma questão de sobrevivência, ela continua trabalhando. Mas só que isso deve ter um monte de brasileiro que conhece uma situação dessa. Ele trabalha e recebe por invalidez. Ponto. A idade dele, alguém avaliou isso, né, doutora? A idade dele é uma idade que é produtiva, se ele já trabalha. Então, quando... É claro que ninguém está pedindo para sair a caça às bruxas, né? Cada um sabe o sapato onde aperta. Mas acontece o seguinte... Como é que existe uma situação dessa de uma pessoa que eu sei que não deve ter tido nenhuma benécia de governante nenhum, né? Como é que existe uma situação de uma pessoa que efetivamente ainda é ativa e se aposentar por invalidez, né? Existe um laudo médico, tal, para esse tipo de coisa. Sim. Walter, isso acontece muito. O segurado ele é aposentado por invalidez pela Previdência Social e continua trabalhando. Não pode. Que é diferente do velhinho. O velhinho está ali no caixa do banco, sei lá. Mas aí são várias questões. Primeiro, não pode. A lei proíbe isso. Se a Previdência Social tomar conhecimento de que esse segurado está trabalhando, tá? A Previdência vai, primeiro, cancelar o benefício dele automaticamente e vai cobrar os valores que ele recebeu a título do benefício. Doutora, porque isso não pode. É bem específico, olha, porque é o seguinte, como é que não existe um lastro de movimentação? Porque uma pessoa tem uma conta bancária que recebe pela Previdência, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, qualquer coisa assim. Pode ser N. Ou pode transferir, também já sei, né? Vovó já teve aposentadoria, tal, vi que dava para transferir. Bom, enfim, não se cruza essa informação porque isso tira dos cofres públicos e tira da boca desse sujeito que recebe um quarto. Exatamente. Não é isso? Há pouco tempo atrás ligou uma pessoa no meu escritório desesperada que estava aposentada por invalidez e fizeram uma denúncia anônima na Previdência. Tiraram fotos comprovando que ela estava trabalhando. E o INSS, por sua vez, cancelou o benefício e estava cobrando. Não que seja ruim, né, doutora? Mas realmente, não pode de forma nenhuma. E ela teve que pagar Sim. Nossa. Com certeza. Doutor, cara, será que aposentado por invalidez só trabalha de forma clandestina? Mas né, doutor Carlos, a maioria no Brasil só trabalha Esse é o grande problema nosso. Ele vai trabalhar, com certeza. Ele vai trabalhar de forma clandestina, com certeza. Mas não pode. Se chegar isso até a Previdência, como nesse caso, bateram foto dele trabalhando, chegou isso até... Aí
Né? Aí Com ele certeza pergunta assim, você... existe aquele chamado benefício conhecido como pé na cova? O que é isso, doutor? O que é Olha, pé eu na não cova? conheço. Eu acho que é aquele benefício, eu não sei, ele menciona. Ele fala que é o chamado benefício, ele fala que sem registro. Que é o chamado pé na cova, eu acho que é quando você está ali. Eu acho que é o próprio benefício de que quando o cidadão, quando na verdade existe um falecimento, e aí recebe ali os últimos dias. Bom, enfim, não sei. Nossa, é tanta coisa. Agora, só voltando um pouquinho. Voltando um pouquinho nessa questão que você falou, mas a pessoa está aposentada por invalidez e continua trabalhando. O INSS ele deveria convocar os segurados para uma reavaliação. Ah, sim, médica constante. Exatamente, para constatar, porque as pessoas acham, eu vou me aposentar por invalidez, eu vou até o resto da minha vida receber a aposentadoria por invalidez. É um benefício definitivo. Ele é definitivo, entre aspas, não é. Então as pessoas chegam no meu escritório, doutor, eu quero me aposentar por invalidez, achando que vai realmente ser aposentada e vai até o último dia da vida dela receber a aposentadoria por invalidez. Não é bem assim. É um benefício que pode ser cessado desde comprovando que que esse segurado não continua mais incapacitado, que não permanece mais a incapacidade dele, que ele tem condições de voltar para o mercado de trabalho, ou para a atividade profissional dele, ou para alguma outra atividade, esse benefício ele é cancelado pela Previdência Social. Mas a Previdência não está convocando para essa reavaliação. Ela tem esse aparato técnico, isso parece. Então, hoje é tão moderno tudo. Você chega numa agência da Previdência, está assim bonito, cheio de computador, parece aqui o Fórum Trabalhista, né, com as audiências tudo pronto e tal. Mas ela tem essa capacidade para isso, com 77 milhões de aposentados? Então, é justamente o que eu estou questionando. A Previdência não convoca. Não convoca, deveria convocar. Mas não tem estrutura para isso, não tem como fazer isso. Né? Comentei sobre a questão do pé na cova. Eu queria te mencionar que a OAB de Goiás, aliás, saudações lá para os colegas lá de Goiás, só da OAB lá de Goiás, exercendo um grande trabalho, um profícuo trabalho junto a nós advogados. A OAB Prev lá, o campo da OAB Prev em Goiás, assim como no Brasil, hoje ajudando os advogados e contribuindo muito. Tem um artigo no site da OAB Prev, lá de Goiás, falando sobre pé na cova. E ele diz o seguinte, que a Previdência Social a cada dia vislumbra menos expectativa para os aposentados. E aí o que acontece? O brasileiro está vivendo mais e o governo, pensando na Previdência, não deixa de trazer uma defasagem para o valor das aposentadorias. Então nós temos esse paradoxo, que é chamado pé na cova. Então, não, é o que eu questionei inicialmente, é a questão da expectativa de vida, né? Hoje a expectativa de vida, aqui falando em Brasil, é de 74 anos, em média. Qual que é a média de idade de pessoas que se aposentam? Ele gira em torno de 54 anos de idade. Então, ainda está na metade da vida ativa dele. Exatamente. Então, 54 anos ainda é uma idade que não é tão considerável assim, né? 54 anos. Para receber bonitinho um benefício de, por exemplo, 3 mil reais. Se o cara pagou todo mês. Exatamente. É pesado, né? É pesado. E a grande maioria faz isso. Mas aí, quando o sujeito é aposentado, agora vamos para uma outra situação. O sujeito é aposentado. Bonitinho, pagou a previdência, não está nada com problema nenhum, porque todos os anos a empresa é dele, né? Aí ele foi e se aposentou. Aí ele pode trabalhar de novo? Pode continuar trabalhando. A legislação não impede que o aposentado continue trabalhando. É uma opção dele. É uma opção. Só que, se ele continuar trabalhando com registro em carteira, obrigatoriamente, ele é contribuinte obrigatório, ele vai precisar recolher para a Previdência Social. Mas já recebe uma aposentadoria. Já vai estar recebendo aposentadoria, exatamente.
isso que você questionou é a questão da desaposentação, tá? O que é a desaposentação? É justamente isso. O segurado ele se aposenta e ele continua recolhendo para a Previdência Social. Então, o que os segurados estão pleiteando agora na Justiça? É que esse tempo após a aposentadoria que foi recolhido para a Previdência, que seja somado, que seja considerado para fins de obter uma aposentadoria mais vantajosa. Quer dizer, eu aposento e desaposento de novo? Exatamente. Exatamente. Mas então, vamos supor aquele segurado que se aposentou por tempo de serviço, por tempo de contribuição proporcional. Tá? Ele não chegou, no caso do homem, que é 30 anos, o mínimo de tempo para aposentadoria proporcional, ele não chegou a atingir os 35 anos. Vamos supor que ele atingiu 33 anos. Tá? Então, ele continuou trabalhando, continuou recolhendo para a Previdência Social. Então, o que ele vai requerer na Justiça? A desaposentação, ou seja, ele vai... para poder cancelar esse tempo. Exatamente, ele vai cancelar essa aposentadoria atual para que seja somado esses 2 anos a mais que ele recolheu para fins de obter uma aposentadoria integral. Agora, essa questão da desaposentação cabe até para casos de invalidez, por exemplo, se aposentou por invalidez. Aí não. Só em outros casos. Não, só em outros casos. Só em outros casos, né? A desaposentação é só... Quando a gente fala em desaposentação, é aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Aposentadoria por tempo de contribuição. Eu queria só voltar à questão da aposentadoria por invalidez, e a senhora citou a questão do auxílio doença. Né? Quer dizer, uma coisa que vem na esteira da outra. Então, se o sujeito, por exemplo, fazia uma hemodiálise, né, e fez um transplante de rim, quer dizer, até aquele momento não tem mais jeito, fila do INSS, do INSS não, do hospital público, mesmo HC que é o maior que tem em São Paulo, às vezes o sujeito tem que fazer hemodiálise, quem faz sabe, 3 vezes ao dia, né? Não é fácil, né, doutor? Então, para não ter, e remédio tem que passar numa via pública, ficar às 6 horas da manhã, às vezes levanta às 4, e tem que ser o sujeito para pegar. Não, tem que ser o sujeito para pegar, imagina que situação é essa. Aí, graças a Deus, ele aposentou por invalidez, estou dando um exemplo, senhor. Porque naquele período não tem mais jeito, o sujeito não faz mais nada da vida, só cuidar de que se vem um rim algum dia. Bom, conseguiu o rim, ainda tem um período, né, de 3 meses de adaptação do novo órgão. Né? Então o sujeito passa 2 anos aí fora com um rim novo entrando. Essa é a situação que eu vou botar para o senhor, que eu já vi. Né? Então, 12 meses o sujeito recebeu o rim e depois tem mais 3 de adaptação para ver se o órgão vai vingar ou não, e ele estava aposentado. Nessa situação, e esse cara teve uma consciência, ele voltou para trás. Por isso que eu citei para a senhora. Ele sofreria o impacto da justiça para pedir o ressarcimento desses 12 meses que ele já, por médico, já sabe que já estava curado, entre aspas, ou não? Porque aconteceu. Né? Aí é que tá. Aí é a questão da data de início do benefício. Tá? Quando o segurado ele está trabalhando com registro em carteira e ele vem a ficar doente, como que se dá isso? O afastamento. Os 15 primeiros dias é pela empresa. Então a empresa paga. Afasta, exatamente, mediante relatório médico, do médico especialista sugerindo o afastamento dele, a empresa afasta por 15 dias, os 15 primeiros dias pela empresa. No 16º dia, a empresa ela encaminha esse segurado para a Previdência Social. Ok. Tá? Então, do 16º dia em diante, já é dever da Previdência pagar esse segurado. Tá? Então, é aí que eu falo por conta disso. Desde quando ele vai receber o auxílio-doença? Desde quando ele der entrada no requerimento. Ok. Então, se foi dado entrada no requerimento no 16º dia de afastamento, ele vai receber a partir do 16º dia de afastamento. Por isso que assim que necessitar, ele já tem que correr lá e dar entrada. Sim. E essa questão do cessar. Me aposentei,
A senhora está falando do auxílio-doença, né? Tá, me aposentei. Nesse caso, ele se aposentou. E aí, ele vai cessar essa aposentadoria? Porque ele foi transplantado. E está na ficha dele. Existe essa situação? Volta a ser ativo, a pessoa voltou a trabalhar. Ele voltou a trabalhar. Voltou. Se ele voltou a trabalhar, cessa a aposentadoria. Cessa. Automaticamente. Sou uma das poucas pessoas dignas, vou contar para a senhora que sei disso. Infelizmente, faleceu, né? Porque deu o rim dele próprio para o filho que tinha esse problema. Chama Ataíde Patrese. Né? Um sujeito que a gente brincava, que era na televisão, que tinha um microfone. Eu fico até arrepiado de contar essa história. Tinha um microfone dourado, ele falava que lembra desse programa? É um luxo e tal. Um sujeito emblemático na televisão e que foi uma das poucas pessoas que sofreu muito porque doou o rim para o filho. E no fim, né, o filho voltou, ele fez o filho, ele ficou sem o rim, ele doou para o filho e ele depois fez o filho tirar a aposentadoria. E no fim os dois faleceram, infelizmente aconteceu isso. Mas assim, foi uma pessoa extremamente digna, né? Ele falou, eu estou tirando da boca de alguém, né? Agora, falando na questão do auxílio-doença, tá bem complicado. Os segurados, realmente, eu vejo no meu escritório pessoas assim com problemas graves mesmo de saúde, doenças graves. O INSS está dificultando ao máximo a concessão de benefício por incapacidade. Auxílio-doença tá... Auxílio-doença impeditivo de doença pré-existente? Que eles falam no plano de saúde? O que ocorre não é o que ocorre. Nesse período em que o segurado não ainda tem a qualidade de segurado, vamos supor que ele tem uma doença X, ele ainda não adquiriu a qualidade de segurado. Se essa doença vier a se agravar, ele pode futuramente requerer um auxílio-doença ou até postular uma aposentadoria por invalidez, diante do agravamento dessa doença, tá? Se não é considerado uma doença pré-existente, ele não consegue, que nem plano de saúde. Não consegue. Agora, não existe assim, doença X dá direito ao auxílio-doença, doença Y não dá direito. Não existe isso, não existe uma regra, né? O que vai ser avaliado é o estado de saúde dessa pessoa, tá? Se ela tem condições de estar trabalhando, desempenhando a sua atividade profissional, tá? Então, o INSS ele vai levar em conta o quê? A idade, tá? A doença, enfim, vai levar em consideração uma série de coisas, porque de repente esse segurado ele não pode mais trabalhar na sua atividade profissional, mas ele pode, dependendo do seu grau de escolaridade, da sua idade, ser readaptado para exercer uma outra atividade. Eu tenho duas dúvidas. Estava conversando com um rapaz e ele possuía dois problemas, né? Um deles é uma situação envolvendo o vírus HIV. Eu ia perguntar disso. Que é assim, eu tenho muitos casos no escritório, mas não é porque a pessoa tem HIV que automaticamente ela vai conseguir, Se ela está incapacitada, porque na verdade o cidadão que ele tem o HIV, ele não morre do HIV, ele morre de uma outra situação. Se ele está incapacitado, aí ele pode pedir. Se ele estiver muito debilitado, vai depender do estado clínico dele. Porque não é porque a pessoa tem o HIV que ela consegue receber o auxílio. Depende da situação. Vai depender do estado clínico, se essa pessoa se ela está muito debilitada, se ela ou não, vai depender. Agora, este mesmo cidadão, além de HIV, né, e aí explorando os conhecimentos, desculpa, doutora Kátia, mas são muitas, na verdade eu fico curioso, explorando os conhecimentos da doutora, mas esse cidadão ele tem HIV e tem tendinite. Só que é o seguinte, me parece que o Estado só deu 5 anos para ele. Depois dos 5 anos, ele tem que voltar lá e fazer um novo exame. Aí a minha pergunta é, por que esses 5 anos? É um período temporário isso? Para que depois de 5 anos ele possa pedir aposentadoria? Eu não sei como funciona Não, isso. Na realidade não existe um prazo, né? O segurado ele pode ser aposentado por invalidez no primeiro dia ele não precisa nem ter recebido auxílio-doença. De repente ele sofreu a tendinite dele é crônica, ele não consegue trabalhar, e ele vive do trabalho manual. Então, a questão da tendinite é bem complicado, porque
via de regra, a Previdência ela não afasta por tendinite. Não. Tá? Via de regra não afasta, é bem difícil. E levando para a justiça, aí tem peritos que entendem que a tendinite é causa de afastamento, tem peritos que entendem que não. Nossa. Tá? Porque é uma Imagina, dor É complicado. insuportável a tendinite. É complicado. E Esforços repetitivos, né? Que trazem exatamente. uma dor que às vezes não dá para comprovar, me parece que não dá para comprovar. E o cidadão tem aquela dor terrível no braço, Walter, e não tem como comprovar. Ler, então, não aposenta nem dá os... Não, na justiça, sim, você consegue, dependendo da avaliação do perito judicial. É o que eu falei, tem peritos que consideram as lesões por esforço repetitivo como doença profissional e tem outros que entendem que não. Tá? Tem uns que entendem que é causa para manter esse segurado afastado e tem peritos que entendem que não. Posso botar um dedo numa ferida aí que hoje em dia o sujeito contribui com a Previdência. Agora citando até o que o Dr. Leopoldo falou, a gente foi fazer um trabalho dentro da Cracolândia. Então lá nós encontramos um sujeito que foi empresário, evidentemente estava contribuindo com a Previdência, tem o dinheiro dele e estava explicando o seguinte, que ele saía e entrava da droga. Bom, né? Então vou usar esse exemplo. O sujeito contribui com a Previdência e entrou no crack. Esse sujeito, ele tem, independente de ele ter pago ou não, pagando tudo bonitinho, ele consegue um auxílio, consegue se aposentar, porque o crack é uma doença. Sim, lógico. Então, aí vai depender, tudo bem, ele chegou já a recolher por um tempo para a Previdência Social, mas ele há quanto tempo sem recolher? Porque ele pode ter perdido a qualidade de segurado. Mas se ele recolhe, ele pode pedir. Se ele recolhe, ele pode. Por conta do uso da droga? Se ele for um dependente mesmo, um dependente químico, sim. Será que isso não pode acontecer, por exemplo, de o cidadão começar a recolher e aí, por exemplo, até se utiliza de substância entorpecente, mas recolhe daqui a alguns anos, a família mesmo pode recolher para ele, e daqui a alguns anos ele vai lá e entra com pedido, porque a família sabe que é uma viagem sem volta, a droga, infelizmente, traz poucos que conseguem se libertar. Complicada essa situação, acho uma situação bem tênue, bem complicada na nossa justiça. É bem complicado, mas se ele não perdeu a qualidade de segurado, ele pode sim requerer o auxílio-doença. A qualidade de segurado se perde em quanto tempo? 12 meses, tá? 12 meses é o tempo que se o segurado ficar sem recolher para a Previdência, ele perde a qualidade de segurado. Isso não significa que o tempo que ele recolheu para trás não seja considerado futuramente para uma aposentadoria ou por idade ou por tempo de contribuição. Mas se ele for requerer uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, ele não vai conseguir. Ou até mesmo se ele vier a falecer, os dependentes dele também não terão direito a uma pensão por morte. Dr. Carlos, ele reage. Ele fala assim, mas a pessoa inválida para uma profissão pode exercer outra compatível com o seu problema. Ele reage nesse sentido. O que eu falei, não pode. Né? Não pode. Porque se a pessoa é aposentada por invalidez, qual que é o requisito para um segurado ser aposentado por invalidez? Estar incapacitado para a sua atividade laborativa e para qualquer outra que venha garantir a subsistência dele. Ou seja, ele não tem condições nenhuma de ser readaptado, não tem. Então o INSS não tem outra alternativa senão conceder a aposentadoria por invalidez para ele. Que por sinal é bem vantajosa, porque a aposentadoria por invalidez é 100% do salário de benefício. Vou puxar o saco da minha instituição? Da nossa, né? Apoio o programa Questão de Justiça. Tem um site interessante da OAB Prev, na internet, www.oabprev.com.br. Até eu pedi, se me permitiria, eu pedi para a produção se eles poderiam exibir para nós. Até se você não consegue agora, né? É importante falar de previdência da OAB, porque eu fico pensando na situação, você que já atua junto com a instituição aí, fazendo trabalhos e contribuindo para toda essa classe dos advogados há muitos anos. Fico pensando no futuro dos advogados. Porque existiu o IPREM, né? O IPREM que tinha que passar a carteira para a ordem para trabalhar o OAB Prev. E aí se vê essa coisa desse passivo enorme de gente
que tinha que passar por uma outra instituição. E hoje são 300 mil advogados, né? Uma loucura. Na realidade, o que eu vejo é que as pessoas estão, sim, caminhando também para uma previdência privada. Né? Isso, só semana passada eu fui procurada por 2 pessoas no meu escritório para dar entrada na previdência privada, que é coisa de americano, né? Coisa de europeu. Então. Exatamente. Passou uma hora. Mas ele falou que vai disponibilizar o site da OABPrev, obprev.com.br. É só botar. Olha, brasileiro tem muita dúvida, porque é um povo que não se prepara para isso, né, doutora? E não tem informação, não tem informação que deveria ter. Não quer ter, às vezes, porque quer ganhar mais. É aquela história da prestação da casa do Zezinho, né? Ah, tá no ar já? Então pode botar. Olha lá, tá vendo? É uma página específica que tá para colocar. A senhora contribui, doutora? Eu contribuo. Eu tenho inscrição na Previdência Social como advogada. A importância da contribuição. Não, mas não é só. Hoje quem cuida é o Fábio Canton, né? Fábio Canton que está cuidando da CASP. Mas não é porque é uma propaganda. É uma coisa, é um exemplo, né? Porque é uma instituição séria e essa OAB de Goiás é uma OAB que usa o sistema da OABPrev de São Paulo, né? Então precisa, né? Pelo menos a gente escuta. Eu, por exemplo, sou relaxado com isso. Tenho empresa há 22 anos e eu tenho minhas lacunas e vou ter meus problemas na aposentadoria. E todo o jornalista vai ter esse problema quando ele não está em uma emissora mediana, vou colocar mediana, porque às vezes nem a mediana, eu digo, abaixo de Globo, SBT, Record, ninguém tem essa preocupação, porque eu acho que o empresário tem mais preocupação com a área trabalhista do que qualquer outra coisa, não é? É verdade. E tem medo. Então eu acho importante a senhora vir esclarecer nessas... Não, é falar de cidadania. Porque a gente... Forma mesmo. Porque olha aqui, quantas dúvidas a gente esclareceu, e eu sei que a gente misturou alguns assuntos, e eu quero voltar na semana que vem, e aí o tema da pauta é esse aqui, a gente vai voltar todo o programa, independente de qual programa que esteja aqui na pauta, para a senhora esclarecer esses 4 minutos. Aí eu peço, ou 5, peço que o internauta participe, seja advogado ou não, para poder a gente criar uma sequência nesse programa. Eu digo para você que para muitos não é nem um esclarecimento, uma verdadeira descoberta dessa questão da Previdência. Saber o que ele vai fazer. Talvez com essa entrevista hoje as pessoas comecem a pensar, bom, eu vou ter que recolher papel assim e vou ter que fazer dessa forma com a minha empresa, né? Eu quero agradecer. Bom, eu não vou me despedir porque na semana que vem a senhora vai voltar. Então, falar para o internauta que toda semana, aproveitem bastante, durante essa sequência de X programas, né? No mínimo 11 agora, a doutora Kátia Rigon vai estar aqui falando sobre Previdência. Eu queria que todo mundo esgotasse o assunto, né? Que quem quisesse fazer as suas perguntas, encaminhasse a pergunta aqui para o nosso e-mail na produção e, se assistir aqui, indicar também pela Rede Brasil de Televisão. Eu queria pedir mais uma quebra de protocolo, só hoje. Posso? Eu não sei se está disponível, se a produção poderia acessar para nós o site da Universidade de Ibirapuera. Ele quer falar www.unib.com.br, porque na próxima semana, do dia 12 ao 16, nós vamos ter lá uma semana jurídica, inclusive com a participação do apresentador do programa Questão de Justiça, o Walter Signoni, jornalista, lá junto com a Santa Maria Nogueira, com o Machaer, falando sobre essa questão da comunicação e o direito. O Walter que já está aí há mais de 20 anos e tem experiência nessa... pouco. Temos Marcos da Costa, a abertura com Marcos da Costa, com o vice-presidente da ordem, o delegado-geral Marcos Carneiro, o Fernando Capezo, o desembargador Edson Gavaza Marques, né? Interessante a palestra dele até na área de biomédica, não é o tema, mas de carreira jurídica, de magistratura. Agora, no dia 13, todos os internautas estão convidados a assistir a sua palestra. Meu Deus do céu. Transmitida pela RC Produções. Meu Deus do céu. Eu primeiro agradeço o convite, né? Obrigado. Doutora Kátia, acho que é importante esse trabalho. Se tem 2 temas do país que a gente que tem que ser discutido, 3, né? Entre os 3 ou 4, a importância da aposentadoria é a coisa mais vigente que tem, porque o brasileiro tem que se
precaver e se preparar para isso. Então, por isso que eu peço que volte aí nesses 11 programas. Obrigada, Walter, pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também o Dr. Leopoldo. Parabéns pelos esclarecimentos. Obrigada. Olha, eu mesmo tenho muitas dúvidas, doutora. Espero poder ter ajudado um pouco. Nossa, mas vai ficar ainda 12 programas ajudando. Bom, Questão de Justiça vai terminando por aqui. Rogo a vocês que na próxima semana venham participar desse bloco, né? A gente vai ter esses assuntos sempre. E volta na próxima semana com a direção do Alberto Luchetti, do MENC e da Hilda Ciliani. Até a próxima semana.